Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para desfrutar de uma palavra. Queremos dar continuidade ao estudo de Apocalipse, as 7 igrejas na Ásia. E eu queria mostrar para vocês como que o Senhor se apresentou a cada igreja. A igreja em Éfeso, ele se apresenta assim. Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vamos lá, ele fala isso para a igreja em Éfeso, quando chega na igreja em Esmina, ele fala, ao mensageiro da igreja escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, ele diz que ele é o primeiro e ele é o último. E na igreja em Pérgamo ele fala, ao mensageiro da igreja escreve, né, a igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a espada que está pronta para penetrar, para dividir, na verdade, medula, para dividir a alma, para dividir tudo aquilo que é fora a sua vontade. Quando chega na igreja em Tiatira, ele vem e se apresenta como que ao mensageiro da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze. Então quer dizer que ele está o quê? Vindicando a sua glória, ele está vindicando o seu trono, porque naquela igreja tinha um trono que habitava quem? Habitava ali Satanás, habitava ali um sistema que não era do Senhor. Em Romanos 11, fala assim para nós, Romanos 11, vamos ver o que fala na Romanos 11. Olha o que diz Romanos 11, do versículo 33, Romanos 11, do versículo 33 ao Romanos 11. Do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem veio a ser o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, Romano mostra-nos essa porção. Vamos lá em Colossenses, também tem uma porção em Colossenses que fala algo que me chama muita atenção. Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 16, fala assim, ó. Olha só o que diz aqui, ó. O qual é a imagem do Deus visível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, seja autoridade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas, pois toda a plenitude agradou-se habitar nele, e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Amém? Ele fez tudo isso, então ele é o princípio, ele é aquele que realmente merece toda a glória e toda a honra. Filipenses, capítulo de número 2, fala assim, por isso também Deus, versículo 5, tendo vós esta maneira de pensar,
que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso, a quem se apega, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos agora voltar para o livro que nós estamos estudando, a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira, ali começa, na verdade, a igreja em Tiatira começa. Ao mensageiro da igreja escreve estas coisas de Deus. Ele estava vindicando o seu trono. Ele estava dizendo: eu sou filho de Deus. Eu morri na cruz. Eu sofri todo sofrimento, eu passei por tudo aquilo, eu carreguei uma coroa de espinho, eu carreguei uma cruz, eu morri ali para perdoar todos os pecados, e ao terceiro dia eu ressuscitei, e ao ressuscitar eu me tornei, ao ressuscitar, eu assentei à destra de Deus, me tornei o Espírito, que é o Espírito Santo, e vim habitar naqueles que creram na minha palavra. Então, ele não aceita outra pessoa sentada em seu trono, vivendo em seu lugar, ensinando outras palavras, porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A minha palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pedro falou: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então o Senhor está aqui nesta igreja vindicando o quê? O seu trono, o trono que era dele, mas estava sendo ocupado por um sistema maligno, por um sistema que estava tentando levar heresia, que estava tentando levar as pessoas a comer comida sacrificada a ídolos, levar as pessoas a viver em fornicação. A fornicação é pior do que um adultério, porque a fornicação, ela é o quê? Uma prostituta cobrando algo de alguém. Então, aqui nesta igreja, tinha alguém chamado Jezebel, que estava se prostituindo com os reis da terra. Ela, então, levava esta igreja os ensinamentos que não era os ensinamentos que Lídia aprendeu, lá, como está lá em Atos, como ela aprendeu em Atos, se eu não me engano é Atos 16, vamos ver Atos 16, 14, vamos ver. Atos 16, 14. Certa mulher de nome Lídia, vendedora de tecido púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, escutava o Senhor e lhe abriu o coração para que estivesse atenta às coisas que Paulo dizia. Esta mulher aqui era uma pessoa que ouvia a palavra de Deus, absorvia a palavra de Deus, ela deixava as palavras de Deus ser plantada nela, ser enxertada nela, e ela vivia pelos ensinamentos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam para ela, ela praticava, ela vivia. Mas aqui tem algo que é fora o padrão de Deus. Aqui então Deus se mostra como que
Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, chama de fogo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, para penetrar, para conhecer e para queimar tudo aquilo que não é da vida divina de Deus. Aquilo que não é divino é queimado pelos olhos penetrantes de Deus. A palavra diz lá em Coríntios que é para que nós venhamos edificar com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. A pedra tipifica, na verdade, a pedra, o ouro e as pedras preciosas tipifica a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a madeira, a palha, o feno tipifica a natureza humana. Esse material, quando passa madeira, palha e feno pelo fogo, ele se queima, ele some, ele desaparece. Então a igreja tem que ser edificada com a vida e natureza do Deus triuno, com a vida e natureza da Trindade, com a vida e natureza de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que veio, na verdade, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de glória, cheio de graça, e vimos a sua glória. E ele, então, ele passou todo o processo de 33 anos e meio, foi à cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, foi entronizado, glorificado, exaltado, assentou-se à destra de Deus. A palavra diz que o último Adão, o primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, e aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele, como Espírito Santo, veio habitar em nosso coração, em nosso espírito, porque nós fomos feitos corpo, alma e espírito. Em nosso espírito habita o Espírito de Deus, e a nossa alma está sendo transformada pela vida de Deus, pelos atributos de Deus, pelas virtudes de Deus, pelas qualidades de Deus, pela divindade do Deus triuno. Quando nós o recebemos, ele entra para dentro de nós e começa a se expandir, para que nós venhamos ser ganho totalmente por ele, para que ele venha nos completar, que nem o apóstolo Paulo fala: eu sofro novamente as dores de partos, até Cristo ser formado em vós. E Paulo logo também fala: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que vivo pela fé do Filho de Deus. Ah, querido, então você precisa entender que a igreja, ela é algo que nós devemos viver na vida de ressurreição, desfrutando de Cristo como nosso pão da vida, como nossa vida excelente, como nossa videira verdadeira, como nossa árvore da vida, como nosso rio de água corrente, como nosso rio da água da vida. Quando nós desfrutamos do Senhor desta maneira, este rio flui do nosso interior, ele alcança outras pessoas. Aqui nós então temos em Atos capítulo 16, versículo 14, uma mulher chamada Lídia, que estava na cidade de Tiatira, mas ela não ganhou os ensinamentos, entendeu? Daquela mulher, daquela igreja. Ela estava fora toda aquela degradação. Então o Senhor, ele tinha os seus olhos como de fogo, para penetrar, para ver e para queimar tudo aquilo que é mundano, porque a igreja não pode ser edificada com nada que é mundano. A igreja só pode ser edificada com aquilo que é divino, com aquilo que é celestial, com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem de Deus, com a sua palavra. Então ele fala que ele tem o quê? Os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze reluzente. É uns pés que foi totalmente por meio da morte, foi totalmente
purificado. Não é que Jesus era impuro, mas foi purificado, ele foi polido, ele se tornou mais fino, uma qualidade mais específica, uma natureza mais real, porque agora ele não era somente Deus, ele tinha vida humana, mas também tinha vida divina. Ele era Deus e também era homem. Ele tinha vida de Deus, mas também tinha vida do homem, 100% Deus e 100% homem, sem nenhum tipo de pecado, com a sua natureza totalmente pura, totalmente divina, com seus atributos e qualidade, com as suas virtudes e qualidades, tudo isso em um caráter especial. Então ele fala que ele tem seus pés como bronze, e os pés servem para quê? Para pisar, nós pisamos, e a palavra fala lá em Efésios que Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés, nos pés da igreja, para que a igreja venha pisar. Então aqui nessa carta a igreja te atira, vai nos mostrar lá na frente que o Senhor com seus olhos, que prescruta, que examina, que vê, ele vai realmente julgar, ele vai pisar, ele vai trabalhar para que eles venham entender o que Deus deseja. E a palavra continua dizendo, não é verdade? A palavra grega aqui quer dizer sacrifício incessante, sacrifício aromático incessante, como sinal. A igreja em Tiatira, não é verdade? A igreja católica romana foi plenamente formada como ela gerou um estabelecimento, um sistema papal, universal, nas últimas metades do século VI. Esta igreja estava cheia de sacrifícios, como demonstra suas missas. A igreja estava totalmente fora da vontade do Senhor, dava muita ênfase a Cristo, mas como que? Como filho de Maria. Querido, nós temos muitas irmãs preciosas, nós temos muitos irmãos preciosos, nós temos muitas pessoas preciosas. Maria foi alguém muito especial, pois ela pôde realmente levar o Filho de Deus em seu ventre, ela pôde carregar o Filho de Deus em seu ventre, ela pôde dar à luz o Filho de Deus em seu ventre, ela pôde proteger o Filho de Deus em seu ventre quando estava sendo perseguida. Tanto ela como José, ela foi alguém que realmente Deus escolheu, mas ele não escolheu ela para ser adorada, ele escolheu simplesmente ela para trazer a salvação, e a salvação que ela trouxe foi quem? Foi Jesus Cristo. Por isso aqui nessa palavra, ele vindica o seu nome, ele fala: eu sou o Filho de Deus, eu sou o que vim, eu sou o que trouxe a vida para vocês, eu sou aquele que passou pela morte, eu sou aquele que ressuscitou, eu sou aquele que limpou todos vocês do pecado. Vocês estavam presos no pecado, vocês estavam presos no império das trevas, mas eu transportei vocês para o reino do Filho do seu amor, eu transportei vocês para uma nova vida, para uma vida de ressurreição, para uma vida de glória, para uma vida de paz, para uma vida de alegria. Então ele está aqui vindicando o seu trono, ele está dizendo aqui: ei, não adora ninguém, não adora anjos, não adora a homem, não adora nada a não ser ao
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas essa igreja não, ela tinha essa prática de adorar, ela tinha essa prática de comer comida sacrificada a ídolos, ela tinha essa prática de levar heresias para os crentes, ela tinha essa prática de levar, na verdade, costumes, na verdade, para que eles viessem praticar, e Deus não estava se agradando. E aqui no versículo 19 ele fala, na verdade, vai continuar no versículo 18 ainda: por isso o Senhor protesta contra a heresia e diz que ele é o Filho de Deus. A igreja mundana, a igreja em Pérgamo, o Senhor referiu-se a si mesmo como aquele que tem a espada afiada. Ele disse: eu tenho a espada afiada. Para a igreja em Pérgamo, ele fala isso, que ele tinha a espada afiada, mas quando ele vai lidar com a igreja em Tiatira, ele se referiu a si mesmo como aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze reluzente. A igreja mundana precisa do tratamento da palavra do Senhor, para que ela venha voltar aos pés do Senhor, para que ela venha adorar ao Senhor, para que ela não venha ser ferida de morte. Enquanto a igreja não se arrepende, ela precisa do juízo do Senhor, ela precisa dos olhos do Senhor, prescutando ela, vendo toda a situação. Ela precisa dos pés do Senhor, pisando, quebrando toda situação maligna, toda situação que era gerada ali naquela igreja, tudo aquilo que era trazido para aquela igreja. Deus não estava, na verdade, satisfeito, ele estava sendo incomodado, ele estava ali realmente prescrutando, ele estava pisando, andando, não para abençoar, não para cuidar, mas para exterminar com tudo aquilo que era de degradação. Aí ele continua falando aqui, a igreja mundana precisava do tratamento da palavra que fere e que mata, porquanto a igreja precisa do juízo dos olhos do Senhor, que prescruta. O Senhor é aquele que prescruta, é aquele que sonda, é aquele que examina os nossos corações, como está lá em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 23, se eu não me engano, diz assim, mas não deram ouvido, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem o que era correto. Eles deveriam receber o que era correto, eles deveriam receber o que era simples, e o Senhor é simples. O Senhor, em sua natureza, ele veio para servir. Ele era como uma videira. Você pode pegar um cacho de uva a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode tocar no Senhor lavando uma roupa, você pode tocar no Senhor trabalhando, você pode tocar no Senhor dentro do seu carro, você pode tocar no Senhor quando você está congregado juntamente com os irmãos, como diz ali em Efésios capítulo 3, versículo 18, ali junto com os irmãos, nós conseguimos compreender qual é a largura, a profundidade, a altura, e na verdade o comprimento da plenitude de tudo aquilo que o Deus triuno é. Então eles precisavam, na verdade, voltar o coração ao Senhor, para que o Senhor viesse cuidar deles. E ali eles então continuavam com seus corações endurecidos, continuavam com seus corações, na verdade, totalmente fechado. Às vezes nós fechamos os nossos corações, às vezes nós endurecemos os nossos corações, às vezes nós temos um coração de
pedra, um coração que não é penetrado, um coração que não é quebrado, mas precisamos permitir que o Senhor venha quebrar os nossos corações, para que não venhamos nos tornar como uma igreja em Tiatira, a igreja que não queria ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do Senhor. E aqui em Salmos 139, do 4 a 5, diz assim, olha só, do 4 a 5, 139, 39, do 4 a 5, diz assim, ó, 4 e 5, faze-me conhecer, ó, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos de natureza humana, viemos do pó e para o pó voltaremos, para que venhamos reconhecer a nossa fragilidade. Eis que fizeste os meus dias como os palmos, e o tempo das minhas vidas como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é totalmente orgulho. Nós dependemos 100% do Senhor, dependemos 100% de fazer a sua vontade. Então, querida, aqui o Senhor está dizendo para eles, do versículo 18, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo que se fez carne, que Ele é o único que deve ser adorado. Quando João terminou de receber toda a revelação, lá no capítulo 22, ele se prostra diante de um anjo, o anjo manda ele se levantar e fala, adorai somente a Deus. Deus não aceita que o homem venha adorar a nenhum tipo de imagem, a nenhum tipo de homem. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque Ele sim é o único que merece reinar em nossos corações. Ele é o único que deve ter o trono nas igrejas. Ele é o único que deve ter a soberania. Ele é o único que deve ter a autoridade, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é tudo que necessitamos, tudo que precisamos, encontramos na pessoa dele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Nós daremos continuidade nesse vídeo, entraremos no versículo 19 da igreja em Tiatira, do capítulo 2, na parte 2, nós entraremos mais fundo, entraremos e falaremos mais um pouco a respeito dessa igreja. Essa igreja tinha ali algo que estava incomodando o Senhor. Jesus é o Senhor. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, divulgue esse canal. Esse canal é algo para levar as pessoas a entender a palavra, porque a palavra nos diz, se nós estivermos na posição de servo, como está lá em Filipenses, na posição de servo humilde, no Espírito, nós conseguiremos ouvir a palavra do Senhor, nós conseguiremos ouvir a palavra do Senhor e nós entenderemos o que Ele quer falar conosco. Tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser nos mostrada, e isso, querido, depende de nós. Se nós abrirmos o nosso coração, como foi falado aqui em Jeremias 10, 23, se abrirmos o nosso coração, Ele vai entrar, Ele vai explicar, o Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. A palavra diz que não há necessidade de que alguém vos ensine, está lá em João, lá em 1º, 2º João, 3ª, não há necessidade que alguém vos ensine a respeito de qualquer coisa. O Espírito vos ensina, e essa é a realidade. O Espírito nos ensina através da sua palavra. Na segunda parte, nós entraremos nos versículos 19 adiante. Jesus é o Senhor.